Fala, Habibs! Salam Aleikum Podcast, tá no ar. Mais um episódio bastante informativo aí pra você. Você já me conhece, eu sou Sharif Shabazz. Hoje eu tenho uma mesa aqui, só jogador caro. Muita ideia boa pra trocar. Tô acompanhado do meu mano Walid. Salam aleikum, salve, salve a todos aí. Obrigado Prazer. pela presença, irmão. Obrigado a vocês. Tô aqui com Amir Maslum. Salve, mano. Salam aleikum, tudo bom? Muito obrigado pela presença. E eu tô aqui com o Walid Rabah, presidente da Federação Palestina. Que honra, hein? Que honra, muito obrigado por ter nos concedido essa oportunidade de ouvir, termos gravado, registrado a explanação de suas ideias, falar um pouquinho sobre a atuação da Federação Palestina. Enfim, vamos... Bastante coisa pra gente trocar ideia aí, esmiuçar hoje. Salam Aleikum tá no ar. Salam aleikum. Muito obrigado, Walid. Obrigado a vocês. Estou muito feliz de estar com vocês, muito feliz mesmo. E o sacerdócio de quem tem um mínimo de consciência é se a gente sair daqui com a certeza que foi útil, aí valeu a pena. Se quiser. Senão, Esse é o objetivo. As ideias sobre nacionalismo passaram aqui diversas vezes em diferentes episódios aí, abordando diversas questões. Tivemos, por exemplo, Ahmed Mulay, o ex-embaixador do Saara Ocidental no México, que é um militante também, eles têm a causa da Frente Polisário, também veio falar com a gente. E hoje nós vamos falar bastante sobre a causa da Palestina, né? Nós estamos num momento bastante crucial, historicamente falando, e é preciso que todas as mentes acordem e despertem para a realidade, né, do que está ocorrendo na Palestina ocupada, nos territórios em conflito, Gaza e tudo mais. Então, vamos iniciar com uma rodada aí de perguntas e a conversa por si só vai se desenvolvendo aí. Queria só, antes de começar, Sharif, lembrar o pessoal aí de, se você tá gostando do nosso conteúdo aí, dá aquela força, né? Segue, compartilha, manda pros amigos, pra família. Então a gente trouxe hoje um convidado muito especial aí, com certeza vai enriquecer de conteúdo esse podcast. E a gente pede esse apoio aí da galera aí pra ajudar a compartilhar. Exatamente. Outra coisa também é o suporte material para a realização deste programa, né? Então você pode estar colaborando também. O Pix aparece aí na sua tela. Dessa forma você pode fazer contribuições de qualquer valor também. Vai ajudar esse programa a se estruturar cada vez melhor e entregar melhores conteúdos para você. Firmeza? Então, o Walid também, só para começar, o Walid Boa. ele é presidente da FEPAL, né, Federação Palestina, e a gente viu alguns podcasts, ele participou de vários podcasts já, e é uma pessoa com conhecimento aprofundado sobre a questão. Então a gente vai tentar explorar ao máximo aí desse conhecimento. Um episódio vai ser difícil, Vai né? ser difícil, Já tem fica pouco o tempo convite, aí. então, pros próximos. Presidente, é perene o conflito entre a Palestina ocupada, o autoproclamado Estado de Israel e o povo palestino. Todos os anos ocorrem eventos que acirram esse conflito, sempre resultando em muitas perdas e baixas do lado palestino, principalmente, visto aí o enorme poderio militar israelense, financiado e apoiado em vários níveis por potências como Estados Unidos, Alemanha. Então, por que esse conflito iniciado em 7 de outubro do ano passado, 2023, que perdura até os dias de hoje, é o capítulo mais cruel e fatídico desde a própria Nakba? O que caracteriza isso como sendo um momento talvez mais grave da história até então? ele é o mais cruel porque ele tem uma característica que nenhum genocídio na história humana teve. Ele é o primeiro televisionado. Então ele é o primeiro que um cidadão comum, quem está ali, você, eu, você, meus filhos, os filhos de vocês, minha esposa, minha mãe. Minha mãe, por exemplo, é da época da Nakba, mas ela não viu a Nakba acontecer. Ela viu as pessoas indo para a cidade dela, fugindo da limpeza étnica, mas ela não viu a Nakba acontecendo. A grande catástrofe palestina, que é a maior limpeza étnica da história, com 88% dos palestinos, dos 78% tomados para serem tornados o projeto colonial israelense. Então, um cidadão comum, ao ver o genocídio acontecendo ao vivo, diante dele, no momento em que uma criança está sendo assassinada, ele precisa decidir de que lado eu estou. Então, essa é uma característica que nunca existiu.
Você imagine, e se as câmaras de gás tivessem sido filmadas durante a Segunda Guerra Mundial? E se Auschwitz, enquanto indústria da morte, tivesse sido filmada enquanto ela acontecia, os trabalhos forçados e tudo mais? Então, essa é uma diferença. Está havendo um colóquio, por exemplo, um colóquio internacional. Já teve um primeiro encontro desse colóquio, do qual a FEPAL participa desde o princípio, e agradecemos muito termos sido convidados para isso, que está discutindo uma coisa que não seria possível discutir antes, justamente pela característica desse genocídio, que são, as consequências psicológicas e nas subjetividades das pessoas. Então, uma pessoa no Japão está sendo afetada por isso, uma pessoa comum, uma pessoa que não estaria jamais falando de genocídio. Então, essa é a primeira característica desse genocídio. A segunda... Inclusive, né, alguém já imaginou que a gente estaria vendo criança morta todo dia no Instagram? Sim. Isso é uma coisa... Essa é a segunda característica. Num primeiro momento, nós da FEPAL, modéstia à parte, na nossa nota do dia 7 de outubro, dissemos que era genocídio e fomos criminalizados, questionados, até por pessoas que acham que não está certo o que está acontecendo na Palestina, ou seja, que os palestinos têm direitos nacionais, civis e humanitários. Ah, vocês não podem exagerar. Como assim genocídio? Quando nós dissemos que estava em andamento um projeto genocida de extermínio e de busca de solução final, aí a grita foi maior. Claro que alguns dias depois isso tudo se resolveu e vários líderes mundiais falaram que é genocídio. Putin falou que é genocídio. Os chineses, com aquela linguagem cifrada, falaram que é genocídio. O presidente Lula disse que é genocídio. Vários líderes mundiais e quase todos os funcionários da ONU de alto escalão, inclusive Antônio Guterres, o secretário-geral, disseram que é genocídio. E agora, finalmente, há uma investigação por genocídio que no dia 26 de janeiro, quando a Corte Internacional de Justiça aprecia a possibilidade de aceitar, portanto, admitir a petição da África do Sul para investigar os crimes de genocídio promovidos por Israel na Palestina, emitiu, dentre várias ordens preliminares, a de cessar os atos de genocídio. Isso no dia 26 de janeiro. Então, de 26 de janeiro até agora, veja quantos meses passaram, e neste intervalo de tempo nós já temos entre 12 mil e 15 mil pessoas assassinadas, todas civis, das quais 45% são crianças e das quais 25% são mulheres. Desde que foi aprovado o cessar-fogo, que foi 23 de março, mais 5 a 6 mil pessoas foram assassinadas, sempre nessa proporção de mulheres e crianças. Detalhe, as pessoas estão dizendo, e aí entrando exatamente nesse negócio de crianças e mulheres, que você colocou bem colocado, que eu acho que é por aí a pegada. Ah, mas os números não sei o quê. Ah, mas 40 mil, mas morreu no Congo não sei quanto. Sim, vamos pegar os números. Primeiro que nós não comparamos genocídio. Genocídio é genocídio em qualquer lugar do mundo e genocídio tem que ser combatido. Segundo que a definição de genocídio é da eliminação de um grupo. Se esse grupo humano tem apenas 100 pessoas no mundo e você está buscando eliminá-lo, é igual a extinção de animais. A espécie tal só tem um animal, o mundo inteiro se mobiliza para proteger aquele animal daquela espécie para não ser extinto. Os seres humanos a mesma coisa e portanto, a definição de genocídio é essa. Segundo, que os números são esses, ó. Inclusive, o genocídio ele pode ser total ou parcial. Sim. Você não precisa esperar a comunidade E não toda morte, morrer, né? e não morte. Impor condições que impeçam a reprodução daquele grupo. E aí, quando você mata em quantidades industriais mulheres, 25% dos mortos. Quando 300% do aborto involuntário houve esse aumento desde o dia 7. Quando perto de 1.000 das quase 11 mil mulheres assassinadas foram assassinadas grávidas. Quando 52 mulheres estão para dar à luz no intervalo de 9 meses e não tem hospital, não tem nada para dar à luz, portanto, esse processo de dar à luz está prejudicado. Quando você assassina 44%, 45% de crianças, portanto, quem saiu de anteontem à luz, o que você está fazendo? Você está colapsando a capacidade reprodutiva dessa sociedade. Você está esterilizando essa sociedade. Consequentemente, você está adotando, além do extermínio físico, você está adotando um critério de extermínio que inviabilize a manutenção daquela sociedade como existente em futuras décadas. Ou seja, é uma solução final. Está visando alcançar um déficit demográfico. Exatamente. Que é uma forma de genocídio também. Claro.
Até porque está expressamente posto dessa maneira. Veja, os números hoje, esse é o número atualizado para ontem até o final do dia. 42.794 palestinos assassinados. Detalhe, se eu aplicar isso, dá 2% da sociedade palestina, isso daria no Brasil, em 204 dias, que é o do genocídio hoje, 4 milhões de pessoas, e na Europa, eu pego daí a geografia europeia em que se realizou a Segunda Guerra Mundial e aplico sobre a demografia europeia de hoje. Eu alcanço 15 milhões de mortos em 204 dias. Que loucura. Esse é o tamanho do genocídio. Quando eu pego só as crianças, isso daria 76 mil mortes diárias na Europa. Você imagina as ruas da Europa inundadas diariamente com 76 mil assassinatos. E os feridos são o dobro disso, e quase todos eles mutilados ou graves. Portanto, eu teria, além dos 76 mil mortos na Europa diariamente, eu teria 150 mil mutilados diariamente. Não há estrutura hospitalar no mundo que tolere isso diariamente. E aí a inexistência de estrutura médica. Ela visa isso. Ela visa que o ferido morra. Ela visa que o ferido fique vivendo aquela condição em meio aos outros e até mesmo transmitindo doenças. Por E isso matando... essa obsessão das forças militares pelos hospitais, né? É lá que está o túnel do Hamas, né? É. E 4% da sociedade palestina hoje, 4% dela está ferida ou mutilada. E o ferido ou mutilado, amanhã ou depois, ele não vai ter condições de trabalhar, de pensar, etc. Portanto, você está colapsando a possibilidade socioeconômica dessa sociedade também. E quando você elimina nesta quantidade estruturas hospitalares, por exemplo, e outras mais que a gente vai falar ainda, se Deus quiser, você está eliminando testemunhas privilegiadas. Nós temos agora quase 500 profissionais de saúde, quase todos médicos assassinados. E quase todos os hospitais destruídos e, consequentemente, os prontuários médicos. Nós estamos vendo Israel e os Estados Unidos eliminando provas, testemunhas e indícios do genocídio. A investigação do genocídio está levando a isso. Quando eu pego os números das crianças, aí é assustador. Aí é assustador. Eu tenho, agora, nesse momento, 18 mil, quase 19 mil crianças assassinadas, considerando, aliás, 18.901 crianças assassinadas, considerando as 4 mil desaparecidas sob os escombros. Isso dá 45% dos mortos até agora. Detalhe, as crianças em guerras dificilmente chegam a 0,5% dos assassinados. E na Palestina são 45%. Quando eu pego e comparo isso, por exemplo, com as guerras anteriores, que a Save the Children nos informam, de 2019 a 2022, 4 anos, 19, 20, 21 e 22, eu tenho 1,2 crianças assassinadas, 1,2 por milhão de habitantes. Somadas em todas as guerras Isso. em curso nesse período. Por 1 milhão de habitantes, Ah. segundo a Save the Children. Na Palestina, nós temos diferente, nós temos 8.500 crianças assassinadas por 1 milhão de habitantes. Ou seja, mais de 8 mil vezes mais Verdade. crianças palestinas assassinadas por Israel do que... E quando eu comparo isso com outros números, aí a coisa é absurda. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, proporcionalmente, Israel mata 200 vezes mais crianças palestinas do que foram mortas durante a Segunda Guerra Mundial. E a última comparação com Auschwitz. Durante o período de existência de Auschwitz, aproximadamente 4 anos, morreram 2.800 crianças por milhão de habitantes, em quase 4 anos. Na Palestina, em apenas 204 dias agora, são 8.500, 3 vezes mais. E se a matança na Palestina, nessa proporção, durasse o tempo que durou Auschwitz, daria perto de 60 mil crianças mortas por milhão. Ou seja, 25 vezes mais que Auschwitz. Detalhe, Auschwitz era um campo de extermínio. Então, esse é o tamanho do Holocausto que nós temos hoje na Palestina. Por isso que esse é o maior extermínio programado da história humana. A maior matança de crianças conhecida em todos os tempos. As mulheres já são quase 11 mil, 22%. Também a maior matança de mulheres em qualquer guerra conhecida. A Segunda Guerra Mundial, as mulheres mortas da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, elas estão perto, na Palestina, elas estão perto de 170, 180 vezes mais do que as mulheres que morreram na Segunda Guerra Mundial. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer, primeiro, que a comparação com a Segunda Guerra Mundial é perfeitamente possível. Segundo, que esta matança na Palestina, feita por vítimas da Segunda Guerra Mundial, e que aconteceu na Europa, diga-se de passagem, porque Hitler era ocidental e branco, e a Alemanha é ocidental, e os campos de concentração são ocidentais, e os campos de extermínio são ocidentais, e, claro, as câmaras de gás são ocidentais. Portanto, o Ocidente é que matou seus próprios ocidentais de fé judaica. E agora, este experimento morticida, aumentado contra as crianças palestinas 200 vezes, e contra as mulheres palestinas 170 vezes, e contra os civis, perto de 18 vezes, porque na Palestina, comparando os civis que morreram na Segunda Guerra Mundial na Alemanha, foi 5,5% da população alemã, e na Palestina é quase 100%, a maior matança de civis, portanto, da história. É isso que Israel está fazendo. É isso que o sionismo está fazendo. É isso que os Estados Unidos e o Ocidente estão fazendo na Palestina. Mas o que é o sionismo, se não um pensamento absolutamente desprovido de ética, de mínimo de empatia humana? E é isso que as pessoas não entendem, né? Eu acho que a gente está numa guerra não só física, né? Os palestinos estão sofrendo essa chacina, mas também existe uma guerra mundial de narrativas, né? Então Israel ele se utiliza, Estados Unidos, historicamente, né? Se utilizam de narrativas que, assim, deixam, parece que todo mundo anestesiado, pô, como eles são bonzinhos até, né? Imagina hoje se Israel parar de atacar Gaza, por exemplo. Muita gente globalmente vão aplaudir Israel, vão falar, pô, que bonzinhos, eles pararam, né? Olha que atitude, né? Eu queria saber o que que leva, né? O que que leva as pessoas a realmente apoiarem esse tipo de regime, né? Supremacista, assassino, mesmo com tantas evidências. Você vê vídeo todo dia, você abre o celular, é um vídeo novo, é uma criança nova morrendo. O que que faz que as Por que que o pessoas brasileiro, por apoiem exemplo, isso? se engaja nisso? Toma partido por Israel e tem uma ideia de que Israel é o É o bastião da bastião humanidade, né? Eu acho que é porque, bom, primeiro o Ocidente, Tem muitos equívocos aí, a né? ideia que modelou o colonialismo, ela foi de supremacismo do Ocidente, da Europa, né, sobre qualquer outro povo no mundo. Então, para que o colonialismo se realizasse, era preciso desumanizar o resto do mundo. Então, desumanizando, eles eram meio humanos. Se você não é totalmente humano, você pode ser usurpado e a tua vida, inclusive, pode ser colocada em xeque se necessário. Você é um incivilizado. O sionismo bebe disso. O supremacismo sionista, que é anterior ao nazismo, inclusive, o Estado judeu, que circulou em 1896, que é de Theodor Herzl, considerado o pai do Estado judeu, é uma espécie de Mein Kampf, porque ali ele já preconiza a limpeza étnica de onde quer que acontecesse o projeto sionista. O projeto sionista, em 1897, é endereçado, um ano depois, é endereçado à Palestina no primeiro Congresso Sionista em Basileia, na Suíça. Tá? Então ele já nasce preconizando a limpeza étnica, para na sequência responder exatamente a pergunta que você me faz, você complementa, do porquê defender isso. E eles utilizam, primeiro, os mitos nacionais europeus, da supremacia de um grupo sobre o outro, portanto, homogeneizar, a partir de um grupo. Segundo, o supremacismo contra o resto do mundo, quer dizer, o racismo, o apartheid e essa coisa toda. E terceiro, utilizam os mitos velho-testamentários, portanto, povo eleito, povo escolhido e um deus étnico que é o javismo. Então, a ideia toda de possibilidade de eliminar o outro, eliminando os cananeus permanentemente, conforme está narrado no Velho Testamento, isso tudo faz esta moldura. E no Brasil de hoje, mas não apenas, nos Estados Unidos também, em outros lugares do mundo, estes CNPJs de Cristo, e não há que se confundir aqui com evangélicos, até porque o evangélico é o evangelho, a boa nova, o Novo Testamento. Exato. E mesmo aqueles que porventura bebem do Velho Testamento, porque ele, afinal de contas, foi incluído na Bíblia, não estão obrigados a apoiar essa coisa toda. Até mesmo porque a esmagadora maioria dos evangélicos, aqueles que nascem lá atrás, muito lá atrás, nós estamos falando dos protestantes, não apoiam o genocídio na Palestina. Um novo tipo
um novo tipo de CNPJ de Cristo, que vive de ganhar dinheiro, ou seja, os negociantes da fé, aqueles que reproduzem os vendilhões do templo, que Jesus Cristo chicoteou para que saíssem do templo, que eram os cambistas. Uhum. Esses, sim, é que instrumentalizam exclusivamente o Velho Testamento, sionizaram primeiro uma parcela da demografia cristã no Ocidente, a israelizaram e agora está no último momento. E aqui é importante fazer um pequeno detalhe, um pequeno parênteses, vamos assim dizer. Esta demografia pentecostalizada sob este prisma, ou seja, sionizada e israelizada, é aquela que no Brasil, por exemplo, é racista, promove o discurso de ódio, de intolerância e que começou não com a islamofobia. Esta forma moderna, ela começou com o chute à santa em 1995, televisionado. Este momento que nós estamos vivendo, esta nova demografia que deve corresponder a uns 10 a 15% da população brasileira, este núcleo duro, 100% pró-Israel, ou muito majoritariamente pró-Israel, ele não obedece à Constituição brasileira. Ele não obedece ao projeto nacional brasileiro. Ele não obedece às leis brasileiras. Ele não obedece à segurança nacional brasileira. Por quê? Porque ele defende exclusivamente Israel. Este é o último estágio, o da israelização. Então, Israel tem hoje este grupo. Por que este grupo é perigoso? Porque este grupo interfere e desequilibra o processo eleitoral e democrático. Ele está desafiando as políticas de igualdade racial, ele está desafiando as políticas de igualdade entre homens e mulheres, ele está desafiando a democracia, porque ele está querendo implementar uma ideia geral de que o Estado brasileiro deva ser um Estado, inclusive, teocrático, sob o ponto de vista deles, que pressupõe, a partir da narrativa velho-testamentária distorcida, de destruição do outro. E quando esse grupo pende só para um lado, é claro que ele desequilibra o processo eleitoral, democrático e as liberdades civis e os direitos humanos no Brasil. Então, se nós não enxergarmos isso e, consequentemente, Israel como um perigo ao povo brasileiro, Israel como um perigo à democracia, aos direitos humanos, nós corremos o risco de perder o Brasil. Nós, quero dizer, brasileiros. Sim. E já são maioria no Congresso. Tem uma grande força no Congresso Nacional, no funcionalismo público em geral, de pessoas pró-Israel, israelizadas, né, como o senhor falou. E a gente vê isso acontecendo, esse movimento, né? O que o senhor acha que são os próximos passos aqui no Brasil, falando de Brasil, né? Deste grupo específico. Você tem, por exemplo, a CONIB, que é uma Um entidade deles. É um braço, fortemente lobista, né, no judiciário, né? é um braço israelense, né? Quer censurar várias personalidades aí que estão falando, né, bem da Palestina, estão Sim. falando uma visão sensata sobre isso que está acontecendo, como o Breno Altman, né, diplomata também, Carla Assaf, estão sendo todos processados. Protocolaram um impeachment contra o Lula, É. o presidente do Brasil, Depois que por ele uma falou fala. do genocídio. Então, olha a força desses caras, né? Tem uma mudança nesse particular. Então, os CNPJs de Cristo, eles começam nos anos 80 e 90 buscar assentos políticos nos parlamentos. O televangelismo deles buscou isso. Eles foram cooptados em algum momento. Nesse momento eles não eram. Eles não estavam cooptados pelo sionismo ainda, né? Ainda não havia do jeito que a gente vê hoje, mas, por exemplo, o Davi Miranda, que começa isso nos Certo. anos 60 aqui no Brasil, já nos anos 80, quando Israel aprofunda a invasão do Líbano, e eu vi publicações deles de 82, mas eu vi isso, claro, um pouquinho depois, eu vi isso tipo 83 ou 84. Eu ainda estava em Toledo, no interior do Paraná, onde eu nasci, não tinha ido a Maringá estudar. E eu fui a uma localidade em que havia uma igreja dessas aí, que era Deus é Amor. Que ano isso? Isso foi em 83, mais ou menos. Tá. E a revista que eu vi era do ano de 82, no aprofundamento da invasão do Líbano, Certo. quando eles expulsam o LP de Beirute, etc. E a revista, o jornalzinho deles, defendendo Israel, defendendo a invasão do Líbano, e na foto apareciam Ariel Sharon e Rafael Eitan,
que foram os responsáveis pelo, por exemplo, o genocídio de Sabra e Shatila, os 2 campos de refugiados palestinos no Líbano, que foram exterminados, Massacre. mulheres com o Massacre. ventre rasgado, etc., e tirado o bebê decapitado, essa coisa toda. E estavam ali nesse jornalzinho deles, essa defesa, e a foto dessas 2 figuras numa trincheira, a trincheira cavada, e eles na parte de cima, numa pose de vitoriosos, etc. Então isso não começou necessariamente agora, mas de um tempo para cá isso se aprofundou nesse processo consciente de israelização deste ramo do cristianismo. Isso. Então eles buscam os assentos nos veículos, nos parlamentos. Depois eles começam a eleger prefeitos e vices. E começam a ter uma interferência muito grande e desequilibrada no processo político de um modo geral, inclusive dentro dos partidos. Por quê? Porque, embora sejam muito minoritários do ponto de vista demográfico e eleitoral, eles pendem só para um lado. Então, se você tem uma eleição de cabeça a cabeça presidencial, por exemplo, o que é normal, entre aquilo que seja esquerda, centro-esquerda de um lado e aquilo que seja direita e extrema-direita, centro-direita de outro, eventualmente, e este grupo está no meio e ele pende só para um lado, ele desequilibra o processo eleitoral, político e democrático. E ele, nesse momento, está pendendo para achacar o campo conservador. O campo conservador brasileiro não é necessariamente genocida, mas ele está sendo achacado por esse campo e automaticamente está sendo ou conivente ou apoiando o genocídio na Palestina. Um liberal não está obrigado a ser genocida para ser liberal no campo econômico e no campo político, e mesmo no seu alinhamento geopolítico. O sujeito é conservador ou de direita, vamos dizer que esse seja um critério a ser analisado, não está obrigado a ser um assassino em série. Ele não está obrigado, por exemplo, a apoiar o Hitler. Vou dar um exemplo bem claro. Esses dias, o governador de São Paulo, Tarcísio, e aqui não estou falando de alinhamentos políticos necessariamente, bem como o Caiado, governador de Goiás, foram visitar o Netanyahu em pleno genocídio. Palhaçada, né? E tiraram fotos sorridentes com ele em pleno genocídio acontecendo. Imaginemos o seguinte: nos anos 40, o Brasil, presidido pelo Getúlio Vargas, declarou guerra à Alemanha nazista. Vamos supor que esses mesmos 2 governadores vivessem naquela época e fossem oposição ao Getúlio Vargas. Nós 4 aqui, todos que estão nos assistindo, achariam lógico eles visitarem o Hitler em plena Segunda Guerra Mundial, em plenos crimes, em plenas câmaras de gás, só porque são oposição ao Getúlio Vargas e tirar foto sorridente dele e a Globo publicar as fotos dele sorridentes, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo e outros veículos, como publicou as fotos deles? Teria lógica isso? Nenhuma. Absurdo, né? Então é diante disso que nós estamos. Existe também uma performance política que está sendo usada, muito empregada, que é o da birra política também. Existe uma coisa, um elemento de provocação. Polarização. Sabe? Uma coisa de acirrar o ânimo político nesse lugar, sabe? Da provocação, de colher a partir da simbologia das coisas. Isso e fake news, né? Sim. Aliado a fake news, eu acho que é o que gera esse apoio incondicional de alguns grupos aí a genocidas, né? O genocida, ele nunca vai dizer que está defendendo um genocídio. Ele não vai dizer isso. O genocida, ele vai buscar outros argumentos, fabricar outras narrativas, como você disse, para justificar que ele esteja daquele lado. Então ele vai dizer, por exemplo, que Israel foi atacada. Bom, 73% da população de Gaza foi expulsa das suas casas no que hoje é Israel. E uma parte dela exatamente daquilo que é território palestino histórico, adjacente à faixa de Gaza, e viraram aquelas localidades palestinas, aqueles povoados palestinos e cidades palestinas, limpadas etnicamente em 100%, se tornaram kibbutz. Mas ele não pode dizer isso. Ele precisa dizer que Israel foi atacada. O que nós dizemos? Nós dizemos o seguinte:
estas pessoas estavam tentando retornar às suas casas. 1. 2. Se Israel tem o direito de bloqueá-los na faixa de Gaza, eles têm o direito de buscar desbloquear o bloqueio que sofrem. Foi assim, por exemplo, para a gente citar mais uma vez a Segunda Guerra Mundial, no gueto de Varsóvia. O gueto de Varsóvia tentou furar o bloqueio e foi acusado de terrorismo pelos nazistas e por seus aliados, inclusive, claro, pelos integralistas no Brasil na época do Getúlio Vargas, que são exatamente o Caiado, para os dias de hoje, o Tarcísio e alguns outros que perderam a capacidade de entender o que é um genocídio. Ou resolveram aderir abertamente ao primeiro genocídio televisionado, porque os que aderiram lá atrás, as pessoas comuns aqui no Brasil, não estavam vendo o genocídio acontecer. Então a grande chave é que a pessoa não fala de genocídio. Ela não fala de genocídio. E finalmente é preciso compreender que existe um pensamento colonial ainda no imaginário ocidental de um modo geral e que os grandes veículos de comunicação e a indústria cultural adotam para turvar isso tudo. O outro lado é um lado bárbaro. O outro lado, por exemplo, significa um perigo à civilização ocidental. Veja, isso foi veiculado. Não pouco. Eu pergunto, se de fato a China ou a Palestina representam esse perigo, ou a África do Sul representam esse perigo, me diga qual é o genocídio nos últimos 500 anos promovido por um deles. Vamos citar os promovidos pelo Ocidente? Vamos lá. A escravidão é ocidental. O apartheid na África do Sul é ocidental. As 2 bombas atômicas são ocidentais. As 2 guerras mundiais são ocidentais e Hitler é ocidental, Mussolini é ocidental. As 2 guerras do ópio contra a China. Por que as 2 guerras do ópio são importantes? Porque são as 2 únicas guerras conhecidas em que um Estado, na verdade 2, a Inglaterra, o Império Inglês e o Império Francês, aliados, promoveram contra um outro Estado, o chinês, guerras para obrigar, aquele país a admitir o ópio. E eles tinham o monopólio do ópio. E o HSBC nasce do monopólio do ópio. E o ópio eles queriam que fosse imposto ao povo chinês para subordiná-lo. O que mais? O que mais que nós temos? As guerras coloniais e todo o colonialismo. O extermínio de 11 milhões de pessoas em 10 anos no Congo. Foi da Bélgica. A Bélgica é o quê? A Bélgica é árabe, muçulmana, chinesa ou preta? Negra? Africana? Claro que não. Então, todos os genocídios, todos os conhecidos dos últimos 500 anos, são ocidentais. Brancos ocidentais. Brancos ocidentais se autoproclamam cristãos, desfazendo tudo aquilo que Cristo pregou. E Cristo, diga-se de passagem, não é ocidental. Cristo é palestino, é galileu. Era odiado pelo templo e pelos vendilhões do templo, inclusive como galileu, porque eles detestavam os galileus. Em mais um dos momentos de acirramento político ali, lá pelos idos de 2017, 2018, um amigo, eu estava tentando procurar aqui, um amigo meu lançou um documentário, o André Maleronca, um salve aí para ele, que estava tentando entender esse fenômeno da ultradireita no Brasil, a partir das ruas, da vivência com as pessoas. Então alguns personagens acabaram entrando nesse documentário dele. Teve um fato que me intrigou lá, que era uma reunião da extrema-direita em São Paulo, uma reunião bastante aberta, inclusive tinha uma figura lá vestida de Adolf Hitler. É um cara que dá pinta aí de vez em quando. Não sei se ele tá vivo, espero que não, mas é um cara que dá pinta em algumas manifestações aí, tem foto com o Bolsonaro e tal. E aí tinha uma espécie de orientador lá, e as pessoas traziam problemas do dia a dia. Eu achei interessante. E aí um cara levantou a mão e falou assim, a minha filha veio trazendo um negócio de macumba como trabalho de escola aqui. A professora falou que é do dia da consciência negra. Eu não quero minha filha sendo criada com isso. E aí o cara que dá a orientação lá na frente, ele falava assim, então, você tem que fazer uma associação com os pais e fazer frente à direção da escola e chegar lá e falar, olha, é o seguinte, nós somos
brasileiros. Esse país aqui, ele é fundado nas bases judaico-cristãs e a gente não quer esse tipo de tradição ligada a gente, a nossa família. Eu tenho direito e tal, não sei o quê. Então, você vê que é um projeto que ele tenta criar raízes, inclusive nos estratos mais baixos da população, né? E isso em vários níveis, né? A gente abordou aqui o nível cultural, o nível midiático, e existe um outro nível também que o aspecto militar de Israel é uma espécie de branding, né? É como se fosse uma marca, assim. Então, por exemplo, o Brasil compra bastante artefato militar israelense, né? No dia 2 de... não vou lembrar a data agora. No massacre do Paraisópolis, eu cheguei no dia seguinte ao ocorrido. E lá era possível a gente ver deflagradas diversas cápsulas dessas bombas de gás e tal. Elas eram todas de fabricação israelense. Made in Israel. Então, inclusive, durante as manifestações pró-Palestina, foi uma coisa que quando eu tive a oportunidade de falar, eu bradei isso lá, de falar que existe... as pessoas precisam entender que as armas que matam na periferia da qual eu faço parte são armas que são testadas em palestinos, que matam palestinos, enfim, desde sempre, né? Então, Matam no mundo todo, né? Matam no mundo todo. Existe esse aspecto também desse brand militar, né? Que é muito mais marketing do que realmente uma... Mas assim... Marketing que pega, né? eu queria até abordar isso sob um prisma de narrativa não hegemônica no campo democrático e popular. Mas primeiro me chama muito a atenção esse fato que você narrou da macumba e essa coisa toda que o rapaz lá, o extremista, falou. E, eventualmente, a coisa que o incomodava era matar a galinha ou coisa parecida, vamos supor. O sacrifício da galinha. Bom, eu sou de família muçulmana. A nossa tradição, em um determinado período do mês sagrado, e não apenas, mas no mês sagrado do Ramadã, nós matamos o carneiro. E é uma tradição religiosa. Assim, brincando, muito brincando falando, há um genocídio de carneiros no mundo todo nesse período. E os judeus também fazem isso. Sacrificar o carneiro no templo, na época de Jesus, e curiosamente ele ficava para os sacerdotes que comercializavam aquilo. Imagine eles sendo donos da BRF da época. Que era isso que eles faziam. Os caras levavam pombos, patos e muito carneiro. E agora eles estão esperando as vacas amarelas, vacas vermelhas. Tem que ter 4 vacas vermelhas para não sei o quê, levá-las e sacrificá-las na esplanada das mesquitas. Isso tudo não conta? Só a Dona Maria da Silva, que está lá fazendo o ritual dela milenar, e talvez mais milenar do que algumas dessas manifestações religiosas que nós estamos citando. E o que é o monoteísmo necessariamente? O monoteísmo é que todos os seres humanos são obra da criação e que todos são iguais frente ao Criador. Esse é o monoteísmo. O monoteísmo é a desracialização de Deus. Se você racializou Deus para que só o que você pensa está certo e quer com isso construir um Estado teocrático para oprimir os outros, você é que está errado. Isso é fundamental compreender. Unicidade de Deus é o ser humano em unidade com o todo, né? É a desracialização de Deus. Fundamentalmente desracialização de Deus. E a ideia bélica é a ideia que está, primeiro, no Velho Testamento. O que é o Velho Testamento ou partes dele? Hitler é pequeno frente a alguns genocídios do Velho Testamento. Isso tudo está sendo aplicado. Então, Deus foi militarizado. Abandonou-se Elohim, ou Elohim a sua forma plural, né? Que não está nessa pegada da guerra, em Gênesis, e é substituído rapidamente por Javé e o javismo. E ali é só guerra, extermínio, guerra, extermínio, guerra, extermínio. Basicamente isso. E atualmente, a ideia de matar com tecnologia, e daí é a ideia da tecnologia, ela sempre esteve no colonialismo.
Então, por exemplo, os ingleses e britânicos e franceses, atacarem todos os povos que eles colonizaram com canhões e com barcos e com não sei o que lá, era muito moderno e muito bonito. Isso é uma ideia de modernidade. Ao passo que se você matar um sujeito com 30 facadas, você é um bárbaro. Então, o israelense, soldado de Israel, o aviador, o piloto do caça, acorda em Tel Aviv cedinho, toma um café, toma um banho, cheira uma carreira de cocaína para ficar de acordo com aquela ordem e vai com o cabelão molhadão, põe aquele capacete, assassina 1000 palestinos no dia e volta tranquilo. E o palestino, coitado, desesperado, que tentou esfaquear para defender a sua terra, um soldado que está dentro de Hebron, não está em Tel Aviv, está dentro de Hebron, esse é terrorista. Esse é bárbaro. Esse é o crime bárbaro. Então a ideia de modernidade, ela sempre esteve presente no colonialismo. A África do Sul era louvada pela sua capacidade tecnológica, inclusive muito mais avançada do que esses caipiras, jacu. Aliás, não quero xingar os caipiras, não. Esses cafonas de Israel. Essa cafonice de ficar prestando continência para Israel. 80% do armamento, sistemas e munições utilizados no genocídio que Israel promove contra o povo palestino hoje são estadunidenses, não são israelenses. A Alemanha tem uma A Alemanha é o participação segundo nisso também, maior fornecedor. E todos os sistemas mais modernos, por exemplo, da Marinha israelense e do seu submarino, que até hoje é uma lenda, todos são Siemens. Uhum. O que eles vendem? Eles vendem sistemas de monitoramento, tortura e arapongagem. Isso tudo você pode comprar dos russos e dos chineses muito melhor e muito mais barato. Por que nós estamos diante disso? Porque nós temos um lobby interno. Nós temos a Confederação da Inquisição no Brasil, por exemplo, que é essa que persegue intelectuais, persegue jornalistas, persegue religiosos, persegue judeus antisionistas, que está aqui no Brasil, ao invés de defender os interesses brasileiros e da sua comunidade de fé religiosa aqui, faz lobby para Israel. Quer criminalizar o antisionismo. Isso. Tornar isso racismo. Isso. E quer que sejam criminosos aqueles judeus que não querem aceitar participar do genocídio. Então, nós precisamos enquadrar isso adequadamente. Inclusive, enquadrar isso legalmente, porque tudo isso que eles estão fazendo é ilegal à luz do direito internacional, é ilegal à luz da legislação legislada no Brasil e é crime também à luz das convenções que o Brasil adotou e internalizou ao direito pátrio por decretos. Hoje, todos eles estariam sendo processados e seguramente condenados por crime de genocídio, por crime de apartheid, apologia ao genocídio e apologia ao apartheid, pela defesa do colonialismo, que é crime, inclusive crime de lesa humanidade, e por apologia ao colonialismo. E, claro, na legislação pátria, por racismo, por intolerância, por ódio, por discriminação e por tudo mais. E esta gente está desfilando nos... E eu quero fazer uma última consideração. Isso já fiz publicamente, vou fazer de novo. Vamos pegar o presidente dessa organização e vamos citar o nome dele, o Cláudio Lotenberg. Ele é médico, está lá no hospital dele. E ele defende o genocídio na Palestina. No mínimo, ele promove e faz apologia do genocídio. No mínimo. Seria lícito eu ter poder aéreo em alguma base aqui e defender o bombardeio do hospital dele porque ele está lá? Evidentemente que não. Pois ele, a partir do hospital que ele está, defende o bombardeamento dos hospitais na Palestina. Este é o nível ético, moral e político deste tipo de pessoa. Nós não podemos admitir isso. Isso não é possível. Por isso que nós, por exemplo, temos ódio e nojo do nazismo. Porque ele desumanizou seres humanos. Ou por sua fé religiosa, ou por sua condição econômica, social, ou por seu pertencimento étnico. Ou por ser deficiente físico ou mental. Ou simplesmente por ser oposição, sua condição política. Todos aqueles, por exemplo, que eram social-democratas, comunistas, socialistas, sindicalistas, líderes sindicais, líderes comunitários, líderes, enfim, de qualquer ordem política e social, foram perseguidos pelo nazismo e colocados nos campos de trabalhos forçados, extermínio, morreram de fome nesses campos ou foram simplesmente exterminados. Nós temos ódio e nojo disso. Por isso também nós temos ódio e nojo do sionismo.
Por isso nós achamos que os sionistas são criminosos. E por isso nós achamos que o experimento social genocida, autoproclamado Estado, autodenominado Israel, e que gere isso tudo por meio de um apartheid, porque não conseguiu exterminar ainda todos os palestinos, portanto precisa de um regime de apartheid para gerir o modelo genocida, é, da nossa parte, condenável, condenado, e nós temos ódio e nojo desse experimento social genocida. Presidente, qual que é a posição ou visão da entidade em relação ao Hamas? O Hamas é uma força política, social e de resistência do tecido social palestino. Quem tem que resolver qual é o futuro da Palestina são os palestinos. São os palestinos. Os palestinos têm debate interno. Os palestinos têm um debate se o Estado será laico ou se ele não será laico. A opinião pública palestina, em 3 questões que lhe foram colocadas recentemente por um grande instituto de pesquisas palestino, sobre qual o partido qual o valor que você acha que deve ter o partido em que você vai votar, a pessoa em que você vai votar a terceira e a qualidade que deve ter, a qualidade que você acha que você tem. Ou seja, como é que você se define numa só palavra? O item religioso oscilou de 2 e pouco a 5,7% em toda a sociedade palestina. E em todas elas foi menor na faixa de Gaza. Ou seja, a ideia de pertença religiosa e o critério religioso para definir a escolha política e designar como será o futuro Estado palestino é menor na faixa de Gaza do que na Cisjordânia. Num desses critérios, a faixa de Gaza tem opinião favorável em apenas 0,2%. Portanto, precisamos desfazer isso quando a gente responde essas coisas. Agora, o Hamas nasceu quando? Nasceu em 88. A Palestina começou a ser eliminada etnicamente já pelos sionistas armados para se autoproclamar Estado em 17 de dezembro de 1947. Em 1897, quando eles escolhem a Palestina para o experimento social genocida, o extermínio e a judaização da Palestina, geográfica e demograficamente, para ser um Estado supremacista judeu, qual o Hamas que existia? Qual o LP que existia? Qual o Fatah que existia? Qual o Arafat que existia? Quando eles implementam o apartheid na África do Sul, que eles começam a implementá-lo na prática a partir do final dos 1800, quando eles criam, usando o Velho Testamento, a teologia do apartamento, ou seja, viver em apartado, por isso tem uma obra chamada Teologia do Apartheid, inclusive, qual Mandela que existia? Não existia. O colonialismo é isso. E a condenação do Mandela foi exatamente por terrorismo. Uhum. E só saiu da lista de terroristas do Departamento de Estado dos Estados Unidos ao final do segundo mandato do Barack Obama. 2009. É isso? 2006, o final do mandato dele? Bom, o último ano do mandato dele. Ontem. Né? E o Barack Obama, africano, negro, um homem que, quando se elegeu pela primeira vez especialmente, se propôs a mudar essas relações todas e fez um grande discurso no Cairo, O belo do vendido. prometendo que as relações com o mundo muçulmano seriam mudadas, dando a entender que não seriam mais de subordinação, de eliminação, de destruição, de morte e de discriminação e de roubo de suas riquezas. Não foi isso que aconteceu. Então eu penso que a sociedade palestina é multifacetada. A sociedade palestina, do que ela tem hoje, é resultado direto da ocupação e não resultado das suas escolhas. O povo palestino não escolheu pegar em armas, eventualmente, quando pegou, e continua com este direito à luz do direito internacional, porque quis viver uma sociedade belicamente posta. A sociedade palestina escolhe a luta por libertação nacional, à qual tem direito, porque existe um projeto colonial que é culte. É importante destacar isso. O colonialismo israelense é o único que é defendido por gente culta, que é defendido pelo mundo cult, que é defendido nas vernissagens. É o único apartheid que é normalizado. É o único experimento social genocida que é normalizado. É o único caso claramente de supremacia, e neste caso supremacia etno-religiosa judaica, que é defendido por pessoas. Pessoas que eu vejo que têm doutorado na USP e em outras universidades brasileiras e de outros países,
Quando você fala em qualquer coisa do mundo, vamos falar do que tem sido encontrado de artefatos na Amazônia, de populações bem anteriores, até mesmo aos maias, etc., identificando que houve civilização ali. Civilização avançada, quero dizer. Tudo isso obedece ao trabalho minucioso de arqueólogos, minucioso de historiadores, antropólogos. A mesma coisa para o Egito, a mesma coisa para a China, com terracota, essa coisa toda. Só para a Palestina que o sujeito se curva a mitos velho-testamentários. O cara é doutor em história, ele se curva aos mitos velho-testamentários. Enquanto que o Israel Finkelstein, o principal arqueólogo israelense, diz, com todas as provas possíveis, nunca existiu o Êxodo. Nunca existiu o segundo templo de Salomão. Ele ressalva, pelo menos onde dizem que existiu. Os historiadores modernos, inclusive israelenses, e um deles é o Shlomo Sand, dizem, e muitos outros dizem, tá? Mas esse diz, nunca existiu a diáspora. E a diáspora não existiu mesmo, de 66 a 70 pós-Cristo, porque depois você tem a legislação fiscos judaicos, que como é que haveria essa legislação, que é posterior e é romana para a Palestina, se não houvesse palestinos naquele momento, ou cananeus, mais precisamente falando, naquele momento, de fé judaica? Um grupo dado por esse critério. E depois você tem a grande batalha contra os romanos de Bar Kokhba, que é do ano 130, se não me engano. Como é que houve essa batalha se houve esse grande êxodo? Essa grande diáspora, perdão, dizendo. Quem ficou para naquele lutar, momento? né? Isso. Quem ficou? E claro, a invenção do povo judeu e a invenção da terra de Israel, de Shlomo Sand. Não é só ele que diz. Tem gente que já diz isso muito antes, dos quais ele se serve, e gente que diz isso muito posteriormente. Alguns com mais fôlego, outros com menos fôlego. Que tudo isso é inventado. As pessoas de fé judaica são convertidas. Se eu me tornar hoje de fé judaica, eu quero me converter. Nós aqui todos agora vamos nos converter ao credo religioso judaico. O que nós nos tornamos? Pessoas de fé judaica. Você não é semita. Eu não sou semita. Você não é semita, nós nunca fomos semitas, não somos semitas. Ao nos converter ao judaísmo, nos tornamos semitas? O sujeito que é chinês e ele se converteu ao judaísmo, ele se tornou semita? E se depois que ele desistiu do judaísmo, resolveu voltar ao confucionismo, ele deixou de ser semita, caso ele tenha sido? E tem a ideia de que o semitismo, na verdade, é a origem de línguas de um tronco semítico. Ao eu aprender a falar o árabe, ou você, ou qualquer pessoa, um alemão, se tornou semita, e depois o filho dele nasceu e nunca aprendeu árabe. O pai era semita porque aprendeu a falar o árabe, e o filho não é semita porque nunca... Quer dizer, todos esses mitos precisam ser desmontados. Por que eu estou me referindo a eles? Porque tem todos esses mitos interferindo no pseudo-academicismo quando se trata de Israel, quando se trata da Palestina. Isso tudo é mito. Tudo isso não se sustenta numa mesa de bar. Entre bêbados. Não estou falando entre as pessoas que entraram sãs no bar. Isso não se sustenta numa quermesse. Não se sustenta. Um sanatório que tenha pelo menos um lúcido não se sustenta isso. E as pessoas ficam sustentando isso. E aí, até mesmo quando nós, palestinos, nos encontramos com uma pessoa de fé judaica e dizemos, nós somos todos semitas. Mentira! E eu não tenho nenhum problema com a pessoa ser de fé judaica. Só que eu dizer, nós somos todos primos e semitas, isso é mentira. Primeiro porque o próprio critério de semitismo ele é equivocado. Todos os árabes são semitas. Tá. O sujeito que sempre esteve no Marrocos, que nunca saiu do Marrocos, e o semitismo é um fenômeno do chamado Oriente Médio Menor, que é a área levantina, Palestina, Líbano, Jordânia, a Síria, parte do Iraque, etc. E o cara no Marrocos se torna da grande nação árabe nesse processo da expansão do Islã e da arabidade junto. Ele é semita? Bom, se o critério for... Por filiação. O sudanês. O Sudão está na Liga Árabe. Fala o árabe. Ele é semita? Claro, tem uma das línguas faladas na Etiópia de hoje em dia, ainda é falado um pouquinho, que tem um tronco semítico. Claro, mas aí das línguas do tronco semítico, porque tem um tronco X lá que um filósofo, filólogo, linguista ou coisa parecida alemão resolveu inventar.
Mas fora disso, tudo é mito. Ou se compreende dessa maneira, ou nós estaremos reproduzindo o discurso dominante sionista e a confusão que ele cria. Por isso, finalizo, nós temos dito, nós da FEPAL, ou se cria um novo léxico rigoroso para expressar tudo isso, ou nós estaremos jogando água no moinho dos sionistas. O autoproclamado Estado de Israel, né, ou a Palestina ocupada, se utiliza no âmbito internacional também muito de um lobby poderosíssimo político, né? A gente gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa matéria que a gente selecionou aqui, que deu durante a semana, essa do exame, eu acho. O premier espanhol diz que pode renunciar após investigação contra esposa, aquela velha arma política, né? Das campanhas de destruição de reputação, né? Não sei se o Amir quer comentar um pouquinho também, que foi inclusive dele a Não, ideia mas para explicar, né, o que aconteceu, então esse premier espanhol, dá esse que é o contexto pra gente, por favor. Pedro Sanches, Da né, Reuters. Falei que era da Exame, isso é da Reuters. ele fez declarações contra o genocídio, contra Israel, no começo do mês, e aí eu não consegui precisar, mas alguns dias depois surgiu uma investigação da polícia espanhola contra a esposa dele por tráfico de influência, corrupção, né? Mas coincidentemente, né? Coincidentemente, é coincidência, o timing. Então, e aí agora ele tá pensando esse fim de semana, a gente tá no dia 27, e ele vai pensar até segunda-feira se ele vai continuar no cargo ou se ele vai renunciar, né, por causa dessa situação. Então, assim, a gente sabe que o lobby sionista, ele trabalha dessa forma, né? Assassinando reputações de pessoas que podem ser uma ameaça, ser um risco, né? Pessoas de poder, né? Então, queria que o Walid, se puder comentar alguma coisa. Outros casos a gente sabe que tem também, né? Não aconteceu só com ele, né? Até porque depois a gente queria engajar numa coisa da entidade em relação ao governo Lula, né? Entrar nessa seara da política internacional e a gente também abordar isso. O senhor chegou a acompanhar esse fato durante a semana? É muita coisa, né? Também. Não, mas eu acompanho nas manchetes, né? Então, mas o fato é que ele, enquanto ele estava falando só do genocídio, eles estavam ainda pacientes. Quando ele resolveu dizer que a Espanha estava pensando em reconhecer o Estado palestino, aí começou a grita. Tem um episódio, e isso é clássico, esse assassinato de reputações. Tem um advogado de origem palestina que, posso até citar o nome dele, que é o Nasser Jude, que é nosso secretário para assuntos jurídicos da FEPAL, de assuntos jurídicos da FEPAL. Ele levantou um assunto que eu não conhecia. Ele falou, olha, tem eu andei lendo algumas coisas, ele me dizendo, sobre a perseguição e a destruição das reputações e o apagamento de uma nata de juristas de origem palestina que existia na Europa. E um deles é o Henri Catan, que defendeu contra a partilha durante a discussão que a ONU promoveu e que levou à Resolução 81 de 29 de novembro de 1947. Então, existe uma tentativa de apagar os palestinos em qualquer canto do mundo, os seus intelectuais, e perseguir e apagar e destruir a reputação e a possibilidade de ter vida pública e política de todos aqueles que se alinham com a questão palestina. Mas tem um episódio, você pediu para citar um exemplo, né? Eu poderia citar vários agora, mas eu vou mergulhar um pouquinho mais para trás. Vamos pegar o caso de uma figura que não era exatamente pró-Palestina, mas tentou fazer com que Oslo fosse para frente. Aquele acordo em que os palestinos perdiam muito, mas que se tivesse sido implementado, eu aposto que Israel estaria exaurida hoje e a Palestina seria uma Singapura. Oslo, que não era exatamente uma coisa muito boa para nós. O tal do Bill Clinton. Não colocaram a Mônica Lewinsky na vida dele? Isso foi obra sionista. 200% que é obra sionista. Não há a menor dúvida disso. Então, essa capacidade que os sionistas têm de penetrar estruturas das sociedades e estatais,
É uma coisa fenomenal. A instrumentalização de um setor da Polícia Federal Brasileira para fabricar fake news. Tornar o Brasil praticamente um alvo de um míssil nuclear do Hezbollah esses dias. E não há uma só prova de que isso aconteceu. Pelo contrário, foi tudo desfeito e até agora não estão na cadeia os delegados e agentes da Polícia Federal que participaram disso. Eles têm que ser investigados, têm que ser presos. Agora, a justiça argentina, que segundo alguns é a mais corrupta da atualidade e da história humana, daqui a pouco nós vamos ter que investigar o judiciário do Ramsés II para ver se isso é verdade, porque o judiciário argentino é uma coisa fora de norma, de inescrupuloso. Agora eles requentaram pela 20ª vez o caso AMIA, da Associação Mutual Israelita da Argentina, de um atentado que teve lá, para criar um link, um linhame com o Hezbollah e com o Irã e com não sei o que lá. E reabriram novamente esse assunto, que está enterrado. E todos aqueles que ousaram desmentir isso foram destruídos. Perderam funcionalmente, perderam moralmente nas suas reputações. Então essa indústria de destruição de reputações, ela está aí. E esses são casos que a gente está citando aqui, conhecidos, Sim. muito bem conhecidos. Eu diria que se o sionismo for definido numa só palavra, e essa palavra for um nome, e ele não puder ser Javé ou javismo, que seja Mônica Lewinsky. Sensacional. A gente vê isso acontecendo e realmente eles usam setores do Estado para poder perseguir inimigos políticos, né, oposição. Então, esse caso, por exemplo, da investigação Operação Trapiche, né, que teve recentemente aqui no Brasil, investigaram vários caras aí que foram para o Líbano, né, para a Síria, foram e voltaram. Teve até um pagodeiro, né, foi fazer show de pagode lá no Líbano. Voltou, casamento, ele né? voltou, foi acusado de ser membro do Hezbollah. Então, assim, você vê que é um negócio midiático, é aquela coisa, né, pra... Caricato, chega a ser cômico. O Isso seria uma pagodeiro, prova, né? coitado. Piada pronta. Com certeza. Não, e o Netanyahu já saiu espalhando que ele conseguiu evitar um ataque terrorista no Brasil, Com né? certeza. Então até tem uma análise do José Eduardo Cardoso, que já foi advogado-geral da União, muito bom em conhecimento, né, jurídico e de leis internacionais. Ele analisa isso como que se o Netanyahu estivesse, vamos dizer, trazendo o resultado da investigação, né? Porque você tem que fazer uma denúncia, a polícia vai investigar, vai ver se tem elementos, se realmente tinha um atentado terrorista sendo planejado ou não. E aí, se tivesse mesmo, aí ele poderia falar que, ó, evitamos aí. Agora é uma coisa midiática, né? Porque não vai ficar muito tempo isso não vai sustentar, né? Igual alguns já foram soltos. Então ele já quer esse negócio midiático, ó, evitamos atentado terrorista no Brasil, né? Do Hezbollah. É mais o efeito que Você que não uma entende manchete dessa, com o enunciado desse pode causar, né? É mais importante o produto disso do que se vai provar Não, que o mais fato importante existe ou não. colocar na mídia. Não, e as provas não estão nem aqui. Pô, mas cadê as provas? Não, veio de Israel. Então, Veio lá do Mossad. do jeito que foi colocado, parecia que o Netanyahu era o procurador-geral da República e que o Mossad era o STF. Sim. É. Do Existe, jeito que foi colocado. tem uma máxima, né, que foi usada extenuadamente na invasão norte-americana no Iraque, que é a evidência de prova não é prova da ausência. Né? A gente se tratando lá das Sim. armas químicas e tal. Você quer ver uma coisa, já que nós estamos falando desse assunto aí? Em 6 de abril de 2011, a revista Veja, que é uma das maiores indústrias de fake news da história, Veja que mentira. o faraó, quando escravava tudo em pedras, teriam que destruir todas as pedreiras do planeta para ter produzido tanta mentira quanto a Veja produziu nesse tempo de existência dela, com mais circulação. Ela publicou uma reportagem do terror invadindo o Brasil. E publicou lá uma reportagem, foi uma reportagem de capa, e implicou algumas pessoas daqui de São Paulo, de Foz do Iguaçu, inclusive um imigrante palestino que acho que nunca pegou numa espingardinha de pressão, como os administradores do terror no Brasil.
6 de abril de 2011. E aí as pessoas, um cara era dono de um estacionamento, de uma garagem de carro aqui, e eles fotografaram de longe, e o cara em frente à loja dele, dando a entender que ele estava foragido em algum lugar, em alguma caverna, e o cara estava em frente à loja dele, etc. Bom, aí nós fomos atrás de ver, no dia 11 de abril, acho que dia 11, por aí. Enfim, uma semana, alguns dias depois, nós, a FEPAL, emitimos um documento que nós enviamos à Presidência da República, enfim, a todos os órgãos governamentais daquele momento, e naquele momento eu era conselheiro no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Nós produzimos esse documento, circulou, e alguns dias depois, a revista Carta Capital publicou uma reportagem na Folha da CIA, era o título. Um delegado da Polícia Federal, àquela altura secretário de Segurança Pública do Distrito Federal na gestão Agnello, portanto eles estão infiltrados em tudo, da esquerda à direita, Campo Democrático Popular, Campo Marciano, estão em tudo. Esse sujeito, que tinha sido diretor de inteligência da Polícia Federal, é que fabricou a narrativa e usou um inquérito que tramitou na Justiça Federal do Paraná, um inquérito criminal, evidentemente, nesse caso, e que já tinha sido arquivado absolvendo todos aqueles que estavam no inquérito. E um deles era este palestino de Foz do Iguaçu. E aí, claro que ele caiu. Ou seja, quero dizer que a fabricação de coisas absurdas, bizarras, ela tem se dado sistematicamente. E toda ela para tornar a narrativa israelense possível aqui, para sequestrar todo o aparelho de segurança do Estado brasileiro, federal, e das estruturas de segurança dos estados e das guardas municipais, da segurança privada no Brasil. O Brasil tem uma segurança privada armada quase como um exército, algumas dessas seguranças privadas, maior que de muitos exércitos do mundo. Isso é muito grave, né, presidente? Muito, muito. E agora estão penetrando nas estruturas do Exército Brasileiro, da Marinha Brasileira e da Aeronáutica Brasileira. Esse processo de israelização, desnacionalização dessas estruturas brasileiras, e, portanto, um crime de lesa pátria, precisa ser examinado com muita adequação. Com muita adequação. Então, naquele momento, esse sujeito caiu. Só que não foi para além disso. Esse sujeito deveria estar preso. Esse sujeito deveria ter perdido todas as suas funções dentro da Polícia Federal. O senhor enxerga isso como uma ameaça à soberania nacional? A soberania e a segurança do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Porque amanhã ou depois eles podem interferir aqui no Brasil, produzindo grupos separatistas aqui. O que nós alertamos na época, que eu queria chegar no nosso documento? O nosso documento alertou que estava sendo construída uma guerra religiosa artificial no Brasil e que a islamofobia era a principal, digamos assim, a espinha dorsal que eles estavam adotando para isso. Criar lutas religiosas no Brasil que levem à secessão territorial e impossível guerra civil dentro do Brasil. Veja, o que eles fizeram em outros lugares foi isso. O que eles tentaram fazer na Argélia foi isso. O que eles fizeram no Iraque foi isso. O que eles tentam fazer no Irã é isso. O que eles tentam fazer na Índia é isso. O que eles tentam fazer instrumentalizando muçulmanos na China é isso. O que eles tentam fazer instrumentalizando muçulmanos de outras religiões na Rússia é isso. E nesse caso eles estão interferindo em estados multinacionais e multirreligiosos. Já que o Estado-nação ocidental, esse dos genocídios, ele exige que uma só etnicidade molde a nação. Estados multinacionais e multiétnicos são inadmissíveis para eles. E o Brasil, embora seja um Estado brasileiro de uma língua só, ele é um Estado multirreligioso, é um Estado com a sua população originária, portanto ele é multiétnico nesse muito sentido, diverso. na sua origem, e ele é muito diverso, e eles querem produzir aqui fricções internas que levem a isso. E quem está fazendo isso? A quinta coluna sionista interna. Isso é preciso denunciar. É preciso ter coragem de denunciar isso. Com os Estados Unidos capitaneando isso, claro. Os Estados Unidos capitaneiam isso. O Brasil precisa de um Estado forte. E, obviamente, um Estado forte não significa ser um Estado totalitário.
que é o que eles querem para o ponto de vista deles. Nós não queremos. Nós queremos um Estado democrático forte. Queremos uma sociedade forte, rica, próspera, não totalmente igualitária, porque isso é um ideal muito difícil de atingir, mas uma sociedade próspera em que todo cidadão viva bem. Porque aí você constrói um Estado seguro. Nós queremos uma Forças Armadas brasileiras tecnologicamente preparadas, muito preparadas, o seu corpo funcional muito bem treinado, inclusive ideologicamente, doutrinariamente, para defender a soberania nacional do Brasil. O Brasil é o 5º maior país em território. O Brasil é, seguramente, uma potência alimentar, uma potência hídrica e hidráulica, hídrica para navegação, para irrigação, para comida, portanto, para beber água. Biodiversidade. Potência, já que você está falando de potência florestal, uma potência de biodiversidade, uma potência energética, inclusive nuclear, uma potência demográfica, uma potência geográfica, uma potência fronteiriça, uma potência... Ter fronteiras com muitos países é muito importante. É uma potência marítima. E por que não dizer, além de potência alimentar, claro, é uma potência bélica. E é cobiçado. Ou os Estados Unidos não querem subordinar o Brasil. O Brasil tem que ser o país que vai liderar o BRICS. O Brasil tem que ser o país que lidera esse continente inteiro. O Brasil tem que ser a primeira potência não imperialista da história humana. O Brasil tem que ser aquela potência que vai levar a comida onde tem fome, não arma e destruição. E para chegar nisso aí, o Lula tá jogando certo? Acho que sim. Acho que sim, é por isso que ele é o grande inimigo. Era a minha próxima pergunta. Por isso que ele é o grande inimigo de Israel. Por isso que ele é o grande inimigo dos Estados Unidos. Por isso que ele é o grande... está vendo o governo Lula? Porque ele performou em algumas ocasiões aí, manifestações pró-Palestina, e a gente até comentou aqui na ocasião, na Conferência dos Países Africanos em Addis Ababa, em acho que 17 de fevereiro, se eu não estiver errado agora, de 2024. Mas, no entanto, a gente estava até conversando a respeito disso. Você tem, por exemplo, a exportação petrolífera do Brasil para Israel. Você tem outras ações que, na prática, talvez surtissem mais efeito do que essa quase proforma que ele assumiu. Isso vai ser construído aos poucos. Discurso. E nós precisamos ter pressão interna para isso. Então, todos aqueles que são contra o genocídio também têm que ultrapassar as palavras. Sim. Ou seja, a opinião pública brasileira e nós todos temos que escrutinar melhor esses acordos, denunciá-los melhor, construir opinião pública esclarecida a respeito, criar vontade política interna para se opor a isso. A Petrobras, ela se tornou uma empresa não brasileira. E foi nesse contexto, um contexto anterior, em que a capital do Brasil era Tel Aviv, é que a Petrobras foi levada a isso. Nós precisamos rebrasileirizar, renacionalizar a Petrobras para estar de acordo com os interesses nacionais brasileiros. E que não são interesses nacionais intracorpores apenas. São interesses de um país que projeta poder no mundo inteiro. Exato. Portanto, nós precisamos fazer isso. Agora, veja, uma coisa que eu considero muito importante é analisar o que Israel representa para o Brasil, já que nós estamos falando desse interesse nacional brasileiro. Justo. O Brasil tem um comércio bilateral com Israel minúsculo, absolutamente insignificante. Muito importante essa fala. E ainda por cima, Israel, nos últimos 3 anos, deu um prejuízo de 1,3 bilhão de dólares para o Brasil, déficit, e que nunca vai se reverter. Ao passo que os países árabes, e começou com o Lula em 2003, na primeira cúpula América do Sul Países Árabes, a ASPA, que depois teve outras cúpulas no Brasil e outros países da América do Sul e também no Oriente Médio, nos países árabes. Esta cúpula fez aumentar 5 vezes o comércio de lá para cá entre o Brasil e o mundo árabe. E ainda está anêmico. O que é o mundo árabe? Cerca de 15 milhões de quilômetros quadrados de área territorial contígua desses países. Uma só língua, praticamente uma só religião, ou muito fortemente, majoritariamente, uma só religião. Países que têm uma liga, a Liga dos Estados Árabes, que os une em alguns interesses, não em todos, claro, a gente sabe que tem contradições. 420 a 430 milhões de habitantes.
Eu estou falando só do mundo árabe. Israel, o que que é? 20 mil quilômetros quadrados daquilo que é reconhecido como Israel, 26 a 27 mil quilômetros quadrados com aquilo que ocupa ilegalmente para a Palestina de Oslo, entre aspas, o de 67, o território de 67, tomado de 67. E o Brasil perde tempo com Israel. Ou seja, economicamente também Israel não representa nada. Tem uma polêmica logo que inaugurou o governo anterior, teve uma polêmica com o Irã. Aí o Irã tinha um comércio e dava um superávit de 2 bilhões de dólares para o Brasil e um comércio de mais de 2 bilhões. Só que eles exportam muito pouco para o Brasil, importam muito mais. No primeiro ano do governo anterior, com essa hostilidade ao Irã, nós perdemos 1 bilhão de dólares de comércio bilateral com eles. Só o que nós perdemos com um só país era mais do que toda a nossa relação econômica com Israel. E que era deficitária naquele momento em 700 milhões de dólares contra o Brasil. Uhum. O que é este país, o Irã? Só para nós citarmos o Irã. 85, 90 milhões de habitantes. 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Uma economia pela paridade do poder de compra de quase 2 trilhões de dólares. Este é o país que importa para o Brasil. A Arábia Saudita é o país que importa para o Brasil. A Turquia que importa para o Brasil, que também tem quase 2 trilhões de dólares pela paridade do poder de compra de PIB, quase 90 milhões de habitantes, mais de 1 milhão, ou quase 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de área. Quando eu considero o mundo árabe mais esses dois países, eu estou falando de mais de 600 milhões de habitantes. Eu estou falando da população da América do Sul, quase. 600 milhões de habitantes. Eu estou falando de alguma coisa perto de 18 milhões de quilômetros quadrados, contíguos. Eu estou falando da maior conectividade da história humana. Eu estou falando da conectividade entre Oriente, Ocidente e África. Eu estou falando da conectividade do mar Mediterrâneo com o mar com o Índico, com o Pacífico, pelo sistema Mediterrâneo Oriental, a sua entrada ocidental por Gibraltar. Eu estou falando do Canal de Suez, eu estou falando do Mar Vermelho, eu estou falando de Bab el-Mandab e o Chifre da África, eu estou falando do Golfo Árabe, eu estou falando depois, Oceano Índico ali, estou falando depois do Estreito de Hormuz, eu estou falando depois do Golfo Pérsico, eu estou falando depois em cima o Mar Cáspio, depois estou falando do Mar Negro e volta para o Mediterrâneo. Que parte do mundo tem essa conectividade? Petróleo? O gás? É isso que importa ao Brasil. E eles impedem que o Brasil tenha uma relação normal, ocupando belicamente o Oriente Médio. O que os Estados Unidos, Israel, Inglaterra, França e Alemanha fazem? Eles ocupam belicamente essa região, destroem essa região para que ela não possa se relacionar com o resto do mundo. Impõe aos governos daquela região esta realidade. Os governos daquela região não são silentes frente ao genocídio ou pró-Israel em muitos aspectos só porque querem. Se esses regimes estivessem livres da opressão, eles provavelmente teriam um outro comportamento. Os próprios Emirados Árabes teriam um outro comportamento, que hoje são tidos como mais fortemente aliados de Israel. Bahrein teria outro comportamento. Então nós precisamos compreender sob essa ótica, pelo menos na minha opinião. Tem que raciocinar números, economia, demografia, geografia, conectividade, petróleo, energia de um modo geral. Tamanho da população, tamanho do comércio que você vai ter. Nós podemos ter um comércio bilateral com o mundo árabe de 50 bilhões de dólares, com superávit para o Brasil de 20, 25. Mole. E nós temos hoje um comércio de 16, 17 bilhões de dólares. Eu não estou contando aqui o Irã e a Turquia. Agora, quem pode, porventura, desejar estar mais com Israel? A Turquia, sim. Tá fechando, já fechou mais de 7 bilhões de comércio bilateral em um ano. Aumentado. Com perto de 5 bilhões de superávit para a Turquia. E é a Turquia que exporta equipamentos bélicos para Israel e não o contrário. E neste ano, eu estou levantando esse número agora, para um trabalho que a gente vai fazer. Este ano, já com janeiro, fevereiro, março, abril, entrando em maio de genocídio, e em todos os meses o comércio bilateral entre Israel e a Turquia aumentou e não rebaixou. Então esse é um país que precisa ser escrutinado de um modo diferente. Eu não estou dizendo que eles precisam estar com Israel. Até porque diante de um genocídio, você deve abrir mão de bilhões de dólares. Ou
com a Alemanha em vigor hoje, os bilhões de dólares com a Alemanha obrigariam a Turquia e nós estarmos com a Alemanha nazista. Uhum. Eu acho que tem que fazer comparações históricas. Por outro lado, o Erdogan tem uma performance Performance. Foi distinta bem. disso. Performance. Um teatro. Sim. Sim. Agora, Estados Unidos, Israel, né? Eles têm essa tática de guerra que é sempre criar o inimigo perfeito, né? Então é sempre um grupo que é mais fraco, que facilmente manipulável, né? Que fala em ódio à liberdade, né? Em ódio aos valores judaico-cristãos e que no final acaba, na verdade, por matar justamente os inimigos dos Estados Unidos e Israel, né? Então a gente vê o recente episódio do Estado Islâmico na Rússia, por exemplo, né? Então, desde que o Estado Islâmico foi criado, acho que 95% das vítimas foram muçulmanos e 100% foram inimigos de Estados Unidos e de Israel. Então, não faz muito sentido essa conta, né? Nunca jogaram um palito de fósforo lá em Israel, né? É interessantíssimo, né? Pô, Não, e do Bem nada surpreendente. do né? nada na Rússia, né? Por quê, né? Então No as Irã. pessoas não... No Irã, as pessoas não prestam atenção nessas coisas. Só que agora chegou num ponto recente que eles esbarraram no Irã. Então o Irã, depois do assassinato lá de alguns oficiais de governo, algumas pessoas, o Irã revidou o ataque a Israel, acertaram os alvos que eles queriam, né? Independente do Iron Dome, que é o maior sistema de defesa hoje, né? Não teve mortes, né? Não teve mortes, mas acertaram bases militares ali de onde saíram foguetes, mísseis. E aí Israel, né, tá nesse jogo agora, respondeu, né, que foi interceptado os mísseis, mas tá nesse jogo, Israel pediu a tréplica, né? pediu a tréplica. Então todo mundo achou que seria o início da Terceira Guerra Mundial, né? Eu ainda acho. Mas eu queria saber sua opinião de como que tá essa relação geopolítica entre Irã e Estados Unidos, como que o Irã faz frente a Israel, se faz frente realmente, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Primeiro, concordando com você, mas não no palito de fósforo, porque a nossa gozação é outra, né? Desde que essa rapaziada que se diz não sei o que, islâmica isso, islâmica aquilo, os pessoal do Estado Islâmico, essa confusão aí, essas grifes aí, que sequestram o islamismo, ou as referências islâmicas, né? Nunca tiraram um prato de macarronada em direção a Israel. Nunca tiraram uma Nada. feijoada halal com feijão branco. Da onde que essa rapaziada tá libertando o quê e aonde? Todos aqueles que eles desgraçaram territorialmente e demograficamente eram adversários estratégicos de Israel. Todos. Uhum. Então, a análise está corretíssima. O que Israel tem, de fato, lá? O sionismo impôs, inclusive, às pessoas de fé judaica, estando ou não estando em Israel, participando direta ou indiretamente do genocídio, do projeto colonial e do apartheid israelense. Impôs, primeiro, ao judeu médio o monopólio que o sionismo tem do terror existencial imposto ao judeu médio. Então, o judeu médio, ele deve temer o quê? O fascismo europeu, o nazismo europeu. Ele foi exterminado aonde? Na Europa. Em que condição? Na condição de europeu de fé judaica, ao qual foi negado a cidadania na Europa e os direitos nacionais na Europa. Então é lá o perigo existencial dele. Os sionistas que se projetaram como alguém que defendia um etno-estado fora da Europa antes do nazismo existir, portanto, o crime existencial, o perigo existencial aos judeus promovido ou representado pelo nazismo, não é a razão do sionismo existir. Não é a razão do sionismo ter se projetado para fora da Europa para exterminar um outro povo, porque ele é muito anterior. Certo? Entretanto, o sionismo usa o Holocausto, que é a nova fé. A fé religiosa do sionismo é a instrumentalização do Holocausto euro-judeu, e não o judaísmo. Então, ele sequestra a judaidade e torna ela refém da sua narrativa e de que a existência de Israel a qualquer custo, inclusive sobre a eliminação do povo palestino, é a garantia de que nunca mais vai acontecer o que aconteceu contra os judeus na Europa. E até de vidas israelenses. Também. Até de vidas judias. E aí, o que está desaparecendo agora? E depois vamos para a parte externa. O que está acontecendo agora? O maior perigo aos judeus de hoje é o comportamento genocida de Israel.
Ou seja, aquilo que eles chamam, com 300 mil aspas, de antissemitismo, e que é o antijudaísmo, começa a surgir nas pessoas devido ao comportamento genocida de Israel em nome do judaísmo e dos judeus. Então, este monopólio do terror existencial imposto aos judeus começa a sair das mãos do sionismo e, pelo contrário, demonstrar que eles é que passam a representar o perigo de existência dos judeus, porque os levam para uma região que os tornam pessoas que promovem extermínio e que sofrem a oposição dos que estão sendo exterminados e não apenas os palestinos. E a outra faceta. Israel conseguiu impor uma lenda, e que na verdade os Estados Unidos é que são essa verdadeira imposição. O Ocidente, não Israel. Impuseram a lenda de que eles representam terror existencial para os demais povos. Então, você é libanês? Se você ousar nos questionar, a tua existência está ameaçada, porque nós temos poder disso, poder daquilo, poder daquilo. Sim. E desta vez, esse era o grande poder de dissuasão. E eles impunham volta e meia um extermínio, uma destruição do Líbano, por exemplo, para garantir esse monopólio do terror existencial extra, ou seja, fora dali, contra os demais povos. Nesse momento, ficou provado que isso não existe. Quando mísseis saem de 1.600, 1.700 quilômetros de distância, chegam onde tinham que chegar e penetram as defesas, e quais foram as defesas? Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha. Falaram em Jordânia, mas acho que a Jordânia só cedeu espaço aéreo, coisa parecida, porque a Jordânia é refém disso tudo também. Inclusive, a Jordânia está sendo agitada para ser desestabilizada e os palestinos limpados etnicamente, inclusive da faixa de Gaza, mas também da Cisjordânia e eventualmente dos territórios de 48 chamados Israel, serem deslocados para a Jordânia. Isso pode vir a ser imposto à Jordânia. Tá? Então, Israel não se defendeu. Dizem, e eu nem acredito nisso, que 20% das interceptações foram promovidas por aquele conjunto de antimísseis ou coisa parecida controlados por Israel. Só que o sistema Arrow não é controlado por Israel. Primeiro que ele é fabricação israelo-estadunidense, ou estadunidense-israelense. E o sistema que o controla, uma base que o controla a partir do satélites, etc., uma radiofônica ou coisa parecida, é estadunidense, dentro dos territórios palestinos. Ela não é israelense. Portanto, do que Israel pode se defender? De alguns catiuxas? Onde é que está a proteção que o sionismo prometeu aos judeus, cooptando-os para um processo genocida? Aonde está? Então, Israel está sob perigo por culpa do sionismo. Os palestinos estão sob genocídio por culpa do sionismo. Os países da região estão sob perigo por culpa do sionismo. E, finalmente, tudo que está acontecendo hoje é culpa do sionismo. O sionismo está desgraçando os judeus, está desgraçando os palestinos, está desgraçando toda aquela região. Tem uma pergunta que era relacionada a isso, né? Para o pessoal entender também o perigo que é o sionismo, né? Então, sionismo, Israel/sionismo, é um perigo só para a Palestina? Queria Não. que você explorasse Meu xará isso. colocou do perigo da Terceira Guerra Mundial. Ele existe. Ele é bem real. Com um detalhe, os nazistas impuseram a Terceira Guerra Mundial. Uma Segunda Guerra Mundial, perdão. Impuseram. Mas ela não foi tão mundial assim, ela foi europeia. É quase uma guerra civil europeia, alastrada para o Egito ali, para ver quem tomava a colônia de quem. E é isso. Ela não chegou de fato na Turquia, ela não chegou de fato no Oriente Médio como um todo. Ela não avançou. O Japão estava em guerra lá para tomar o que tinha que tomar ali dos chineses, etc. Os sionistas, ou Israel hoje, inclusive com armas nucleares que a Alemanha não tinha, pode sim impor uma guerra mundial que destrua a Europa, que destrua o Oriente Médio, que destrua o sul da Ásia, sudeste da Ásia, que destrua parte do continente africano e que, porventura, chegue a nós aqui. O Netanyahu fez uma declaração que corrobora muito com isso que o Walid está falando. Que ele falou que aquela narrativa de que precisa se exterminar o Hamas a todo custo,
E não importa, mas tem civis no processo, mas é isso mesmo. São todos terroristas. E que se isso não for contido dentro dos limites de Gaza, quem vai sentir com isso são os próprios europeus, Um porque aviso, isso né? vai se alastrar, porque é o terrorismo, enfim. Então, eu só achei que... É um aviso, né? Que ele Exato. tá dando pro mundo. Já deu vários, né? Já deu vários pro mundo inteiro que quem se opor a Israel vai sofrer as consequências, né? E ninguém guarda a bomba atômica só pra ficar olhando, né? Pra ficar ali acariciando. Então a possibilidade de ser usada é grande e, como o Alid tá falando, por culpa do sionismo, né? Possibilidade de terceira guerra mundial por conta do sionismo, por conta desse projeto genocida de Já extermínio prepara o de um bunker aí. povo. O problema é que ninguém tem bunker, só os milionários, né? A Mas já gente está se prepara aí. aproximando, infelizmente, dos momentos finais aqui do nosso episódio. E Infelizmente. conversa que daria para render parte 2, parte 3. Pô, faltou uma pergunta, acho que dá tempo. Dos protestos que está tendo nas universidades americanas, protestos não violentos feitos por professores, estudantes das universidades, que está sendo reprimido violentamente, né, pela polícia americana e tal. Então isso também é uma... Tem até um documentário da Al Jazeera, que está no canal do Intercept Brasil, né, que fala do lobby sionista nos Estados Unidos. E ele explica esse lobby dentro das universidades e no próprio governo, né? Então, e as universidades parecem ser uma preocupação grande dos sionistas, né? Em que rumo que os estudantes, os acadêmicos vão levar seus estudos, né? Então, essa repressão, vamos dizer, esses movimentos não violentos, como que você enxerga isso? Isso, e um detalhe, né? Isso acontecendo na, entre aspas, né? Maior democracia liberal do mundo, né? Não, onde a liberdade de expressão sempre a gente teve na cabeça que era absoluta, né? Nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, será que esses birrentos do MBL são cooptados em alguma medida por Israel? Porque eles fazem corpo presente em algumas manifestações. Pô, o Kim certeza. Kataguiri teve alguma sessão lá no Congresso que ele estava abraçado com um monte de sionistas e É o Tarcísio. fazendo O Kim Kataguiri, num podcast que ele participou, defendeu a liberdade de propagar o nazismo no Brasil. Então ele está na companhia certa. Está na companhia certa. Fechado não tem com nenhum o erro aí. sionazismo. Isso, estão fechados, não é isso? Estamos fechados? Estamos fechados. Fechado com o sionismo. Fechado com o nazismo, mesma coisa. São as maiores manifestações de universidades desde o Vietnã, segundo algumas opiniões aí. Isso é muito, muito importante. Muito relevante. Sim. Muito importante. Mas elas estão acontecendo também. Algumas pessoas estão querendo minimizar isso, estão querendo dizer que nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, a Inglaterra teria essa explicação, grandes demografias muçulmanas guetizadas. O Brasil não tem isso. No Brasil, você é muçulmano, você não é guetizado. Ou árabe, você não é guetizado. Nesses países, você é guetizado. A França, por exemplo, que tem a maior população de pessoas de fé muçulmana da Europa, 5 ou 6 milhões, são totalmente guetizados. Eu fui lá, eu vivi com os caras. Guetizado, Eu né? vivi isso Testemunhou. aí. Até Jeová tem testemunha, né? Então, você testemunhou lá, né? Eu vivi Então, isso na tá. pele. Então, você vê que... Mas não é verdade. Eu quero citar algumas pesquisas de opinião pública nos Estados Unidos, realizadas há uns 3 anos atrás. São muito emblemáticas. Claro que isso na juventude estadunidense. Daí eles separaram a juventude de fé ligada ao Partido Democrata e a juventude ligada ao Partido Republicano. Eles estratificaram dessa maneira. E a pergunta, claro, ela busca encontrar o desequilíbrio da postura estadunidense em relação a Israel e Palestina. Aqueles que dizem que a postura está desequilibrada e que é preciso prestar atenção nos direitos dos palestinos é de 53% entre os jovens ligados ao Partido Republicano e 47% naqueles ligados ao Partido Democrata. Veja que a gente acha que os republicanos são... Isso há 3 anos atrás, mais ou menos. Então, já há nos Estados Unidos uma opinião pública entre os jovens que é persistente. Porque agora nós estamos vendo na prática o que essa opinião pública, ela não foi sazonal por algum motivo.
Ela não foi sazonal porque estava acontecendo, por exemplo, um bombardeio genocida em 2021 ou 2022, ou porque ela estava no rescaldo daquele genocídio promovido contra Gaza em 2014, que foi o maior. Agora, claro, agora esse ultrapassa todos. Muito. Só para nós termos uma ideia do quanto pode essas pessoas... Ele está televisionado também. Uhum. Claro, nós estamos excedendo um pouquinho o tempo. Só para nós termos uma ideia, na maior limpeza étnica da história, de 47 a 51, 88% da Palestina que estava no que se tornou Israel foi eliminada. Teve 15 mil mortes. E teve 69% de destruição. Das 774 cidades e localidades em geral, povoados, invadidos, 531 foram eliminados, dá 69%. Agora nós temos, entre mortos e deslocados, 92% em Gaza, em 204 dias. Portanto, mais que os 4 anos da catástrofe palestina lá de trás. Nós temos quase 43 mil mortos contra 15 mil mortos naquele momento. E nós temos, veja o tamanho disso. Nós temos 75% de destruição, segundo a Universidade do Oregon, estadunidense, dado para janeiro. E segundo o Joseph Borrell, na terça-feira, 95% de destruição, 35% de destruição absoluta e 60% de semidestruição. Com 90 bilhões de dólares necessários para a reconstrução. E a cidade mais destruída em 6 anos da Segunda Guerra Mundial, que salvo o melhor juízo, foi Hamburgo, ficou na casa dos 70% de destruição. É diante disso, e todo mundo está vendo isso, essa juventude está vendo isso. A juventude está contra isso em todos os lugares do mundo. Aqui no Brasil, se você fizer a pesquisa e estratificar, evidentemente que você vai achar esmagadora maioria dos jovens contra esse genocídio. Quem vai estar a favor? Poucos. Gado, né? Que acredita em historinha de... Isso, esse pessoal aí que não tomou vacina contra a febre aftosa, por exemplo, pessoal do MBL, que tá ali com o casco partido e não quer tomar a vacina contra a aftosa. Febre aftosa, sei lá, que outra coisa aí. É isso. Uma Os loucura, né? birrentos da política contemporânea Os barraqueiros da direita, da extrema-direita, perdão. que estão virando fábrica de parlamentar, viu, mano? Os caras aprenderam uma coisa que eu passei a chamar de... Eles estão sendo, assim, o politic-talker, né? Eles aprenderam a fazer esses videozinhos, o que importa mais é a mitada. Lacração, né? Lacração não tem nada a ver com plataforma. Você pode ver, cara, eu acho curioso, assim, só pra a gente ir pros finalmente, assim. O próprio fenômeno do conservadorismo eu acho uma coisa interessante, sabia? Porque o conservadorismo não é pra ser uma ideologia. O conservadorismo, se você for olhar, ele é uma fase natural da sua vida. Você vai ficando mais velho, alguns direitos pelos quais você lutou muito, foram caros pra você, você começa a ficar apegado àquelas conquistas, você se torna um conservador. Você não vai ficar a vida inteira sendo vanguardista, Você passa a ter o que perder. Agora, enquanto ideologia, não faz muito sentido. Você imagina o conservadorismo no tempo das cavernas. O cara saiu pra dar um rolê, foi mijar fora da caverna, ele volta, aí ele fala assim, galera, lá fora o sol brilha, tem flores, abelhas, borboletas, é muito mais legal que essa caverna fedida aqui. O cara fala, não vou sair daqui, eu sou conservador. Não faz sentido, né? Ao passo que a palavra, tô falando de etimologia, né? Progressismo também é uma coisa curiosa da gente imaginar, porque assim, o natural da humanidade é o progresso, né? São o avanço das coisas, o avanço do pensamento político, que é ética, né? Coisas que hoje seriam consideradas absurdas já foram normalizadas em outros tempos, né? A transfusão de sangue. Então, se a gente olhar, não faz o menor sentido a gente pensar conservadorismo enquanto ideologia. E aqui no Brasil está sendo vendido como se fosse uma ideologia, né? Não existe uma ideologia conservadora. Posso ferrar a alocação de vocês aqui um pouquinho? Por favor. 2 minutos só. Eu tenho muita conversa assim, com pessoas conservadoras do ponto de vista religioso, né? Eu também tenho. Discussões afetuosas, divergindo, mas sem confusão. E numa delas, essa eu tenho uma opinião muito, muito firme que eu tenho, graças aos céus e a Deus e tudo. Veja, no Alcorão,
ou no Corão, perdão dizendo, o livro sagrado muçulmano, é dito lá, Iqra, conheça. Isso é claro. Pode ser, a tradução literal seria ler, né? Mas é conheça. Então você está obrigado por Deus a conhecer. Então vamos pegar o Brasil dos anos 50. A longevidade média nesse país, Brasil, naquele momento, era de mais ou menos 52 anos. Hoje está na casa dos 74. O que mudou na ideia de Deus? Deus era mais cruel e matava os 52 na época e agora ele se tornou mais generoso? Ou foram os hospitais e o conhecimento e, portanto, a própria ideia de revelação não estar pronta para quem não tem conhecimento e precisar permanentemente, já que o mundo já está revelado desde o princípio, mas você não conhece e não vê a revelação? A transfusão de sangue. Para alguns é pecado, não sei o que lá, mas ela está salvando gente. A tecnologia está salvando gente. Comida para todos e melhor comida está salvando gente. Os hospitais estão salvando gente. Um monte de médicos está salvando gente. Tudo isso é obra do conhecimento. E se o conhecimento é determinação e, portanto, revelação divina e a revelação máxima, é preciso conhecer. Quem conhece não apoia genocídio. Quem conhece não apoia a barbárie. Quem conhece não apoia a miséria, não apoia a pobreza. Especialmente num momento do mundo que nós reunimos todas as condições para viver bem todo mundo, né? É por isso Nunca a gente chegou. É por isso que eles querem mergulhar as pessoas na miséria. É por isso que essa rapaziada não quer tomar vacina da da febre aftosa. Marte, a exploração de Marte, isso não é importante. O importante era a gente se conscientizar de que a gente tem todas as ferramentas para a gente ter uma vida muito boa, muito melhor do que em qualquer outro período da história. Mas essa sede por tornar alguns direitos como exclusivos, né? E apartar a maior parte da população sob condições desumanas é maior, infelizmente, né? Tem muito vampiro por aí, né? Infelizmente também estamos mais do que para lá do que para cá, né? No sentido do horário. A gente não consegue exaurir esses temas, então a gente vai pedir para que o Walid, num outro momento, nos conceda, como nos concedeu gentilmente essa oportunidade aqui de poder voltar para a gente poder bater um papo sobre esses e outros assuntos. Infelizmente a gente não consegue exaurir esses temas que são muito complexos, né? Então a gente agradece. Você quer fazer uma consideração, amigo? Eu queria só dar a referência do documentário que eu citei, da Al Jazeera. Importante. Em que eles mostram, eles vão infiltrados com câmera escondida, né, em universidades americanas e se infiltram nesse lobby sionista, né, e acabam tirando bastante informação de como eles trabalham. Então a série o nome é A Série que Israel Censurou, : o Lobby EUA, né, dos Estados Unidos. Tem 2 episódios dessa série no canal do YouTube do Intercept Brasil, para quem quiser assistir. E recomendar também os outros podcasts que o Walid gravou, porque ele tem muito conhecimento sobre a questão histórica da Palestina, então tem muitos cortes legais, acho que no Inteligência Limitada, né? O Café com Bolo também. Para quem quiser ver, a gente não conseguiu abordar muitos sistemas, a gente pegou mais algumas questões atuais, mas tem esse conteúdo para quem quiser. No Ronald Hills. Também. Legal. Bacana. Então era isso. Bom, quem quiser conhecer o trabalho da FEPAL... siga a FEPAL no Instagram também, né? Vai aparecer no Instagram, no X e www.fepal.com.br. Sai da Globo aí, sai da Globo, sai disso aí, vai pra FEPAL, vai pro Salam Aleikum, né? É isso aí. Presidente, muitíssimo obrigado a vocês por ter concedido essa oportunidade aqui pra gente, pra ter esse papo. Uma honra gigantesca. Muito obrigado. Grande abraço aí. Obrigado, gente. Muito obrigado. E Palestina Livre. Palestina Livre. Obrigado. Salam Aleikum. Palestina Livre. Salam Aleikum se despede. E sigam-nos nas redes sociais. Ativem as notificações para vocês receberem todas as novidades do Salam Aleikum Podcast. Yala Habib, vamos que vamos. Isso aí.